As principais notícias no Brasil e no mundo. Você ouve agora. Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. 6h45, bom dia! Estamos de volta para mais um programa Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, às 6h46. Estamos aqui mais uma vez nesse programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7 da manhã, às 8h15. Apresentação Zé Torquato, uma saudação especial para você, uma excelente semana. Hoje na bancada, os comentaristas que eu vou apresentar a partir de agora. Empresário Maxwell Rodrigues. Bom dia, Maxwell. Bom dia, Zé, bom dia, ouvintes, bom dia a todos da bancada, uma excelente semana a todos. Espero que a gente tenha um excelente programa hoje também. Conosco, a partir de hoje também, o diretor executivo do Santos Santos em região Visitors and Conventions Bureau, o Alexandre Nunes, que também é professor universitário. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Zé, bom dia, Maxwell, bom dia, ouvintes da 98, é um prazer estar aqui com todos nós aqui discutindo e debatendo os assuntos que nos interessam aqui no nosso dia a dia. Ok, e na sonoplastia e coordenação de produção, o Rick Santos, a Cláudia também aqui a postos para atender você pelo telefone e receber os WhatsApps 997829970, telefone fixo 3284 1100. Vamos às principais manchetes desta segunda-feira, dia da independência dos Estados Unidos, dia 4 de julho de 2016. Prefeitura de Santos e Escola de Samba Sangue Jovem são condenadas por morte no carnaval. Cenário da disputa eleitoral em Santos começa, ou melhor, não seria essa a manchete, é a seguinte: Santos pede 15 milhões para novo hospital, mas o governo libera quando o hospital começar a operar. E também mais um destaque de hoje, destaque negativo que nós teremos que também repercutir: bandidos levam o acervo do Museu de Arte Sacra de Santos. Mais um crime aqui na região que nós vamos debater ao longo do Bom Dia 98, que já começa com a questão do carnaval, primeiro evento da atual gestão. Não é? A Justiça do Trabalho condenou a Prefeitura de Santos e a Escola de Samba Sangue Jovem pela morte de uma das 4 pessoas da tragédia que ocorreu no Carnaval de 2013. A decisão impõe às réis os deveres de indenizar familiares do microempresário Victor Ferreira e de pagar pensão mensal à viúva do jovem. Consideradas responsáveis pelo episódio, a agremiação carnavalesca e a administração pública municipal devem arcar solidariamente pelo pagamento da indenização por dano moral fixado em R$500 mil aos autores da ação. A companheira de Victor, a mãe dele e os irmãos. A Sangue Jovem tentou se eximir da responsabilidade, negando existir uma relação empregatícia entre ela e o Victor, o microempresário. A prefeitura foi na mesma linha, alegou que não pode figurar como ré pela ausência de qualquer vínculo entre ela e o Victor. O fato é que numa relação de trabalho precarizada, aliás, temporária, né? Temporária pro carnaval, o rapaz acabou morrendo num infeliz acidente. Não observaram ali que o carro alegórico teria contato com a rede elétrica e a tragédia se consumou. Maxwell, como é que você entende essa decisão da justiça? Zé, é muito evidente e bastante transparente. Nós podemos concluir que o fato da responsabilidade da prefeitura é bastante claro. Haja vista que muitas vezes, não só nesse equipamento, Zé, mas isso é muito comum no país inteiro, nós evidenciarmos os investimentos única e exclusivamente na necessidade pontual. Ou seja, foi feito os investimentos em cima do sambódromo, mas não necessariamente no entorno. Não houve uma preocupação com todo o entorno. Para quem frequentou também, principalmente a Copa do Mundo, pode perceber isso, onde foram feitos inúmeros investimentos nos equipamentos, nos estádios, mas ao entorno desses equipamentos não existe os investimentos necessários e principalmente a preocupação não só com o acesso, mas também com a segurança de quem está visitando e consequentemente de quem está trabalhando. No tocante à própria Sangue Jovem, também é claro a relação existente, né, de vínculo entre a própria Sangue Jovem e o acidentado, né, ao fato que houve naquele momento, principalmente porque ele estava disponível para prestar aquele tipo de serviço. Então é muito claro, é muito evidente
que essas duas situações existem e estão relacionadas com a responsabilidade individual de cada entidade, Zé. E a prefeitura, nesse caso? Mesmo raciocínio? É o mesmo raciocínio. E se a gente perceber isto, Zé, até pelas 3 principais manchetes que você colocou, nós podemos aí debater com muita propriedade que falta não só investimentos no entorno, como consequentemente a estrutura necessária para que todos possam ter um acesso seguro e possam trabalhar de forma segura nesses equipamentos que são disponibilizados para a população no modo geral. Ou seja, sempre há verba para investimento, que é o que dá janela para muitas pessoas, e não há verba para custeio, né? Não existe essa preocupação de ter a solução de continuidade, principalmente em relação a todos esses equipamentos que são disponibilizados para a população no modo geral, Zé. 6h51. Eu creio, Alexandre, que no mínimo fica evidente a questão da responsabilidade civil, né? Tá bem desenhada essa questão, no meu entendimento. O que você pensa? Não, exatamente isso, Zé, e ouvintes da 98. É importante entender o cerne de toda essa questão. Lamentamos o fato, né, que por conta de um infortúnio você tenha perdido uma vida, ou melhor, não foram só uma, né? Foram 4 vidas ao todo. Exatamente. Isso é apenas o desenrolar de uma, né, das vítimas desse processo. Agora, a responsabilidade civil é algo extremamente sério e que de tempos para cá vem chamando muito a atenção de quem organiza grandes eventos. Porque, não, mas eu organizei o evento, deu tudo certo. Não, você tem responsabilidade por terceiros e por tudo aquilo que acontece na área de abrangência do evento. Então essa é uma preocupação muito grande e talvez, independente da situação de não ter avaliado melhor a condição do entorno, e aí, Max, você tá coberto de razão, porque muitas vezes só se pensa no ponto, né? Que não, resolvi o problema da área de desfile. Sim, mas você tem toda uma parte de infraestrutura, de suporte, você tem que ter uma infraestrutura ali capaz de dar uma dispersão adequada, e ali, lamentavelmente, não se observou que um cabo de alta tensão poderia também ser atingido por um carro alegórico, que cada vez mais, né, ficam maiores, ficam sob o aspecto cultural muito mais bonitos, mas acabam representando um risco quando você tem um entorno ali desprovido de infraestrutura. Então é fato que a responsabilidade civil aí que a gente observa nessa decisão do juiz, fica claro de que independente, não, mas a prefeitura não tem vínculo empregatício, a escola não tem vínculo empregatício, mas esse cidadão estava à disposição do desfile, à disposição de uma agremiação. E aí nós temos a detentora do desfile é a agremiação, a detentora do espetáculo é a prefeitura. Daí a responsabilidade civil, e por isso que muitas seguradoras são muito cautelosas ao trabalharem com seguro de responsabilidade civil, porque é algo que pega muito e dói muito no bolso. Pega. Agora, creio que ambos estiveram no Rio de Janeiro por conta do desfile que homenageou a cidade de Santos, e pergunto ao Maxwell e ao Alexandre posteriormente, vocês tiveram a mesma observação dessa falta de infraestrutura no entorno, que a preocupação é apenas o que aparece na televisão, que sai na foto? Zé, nós estivemos juntos também no Carnaval de Santos e sim, foi muito notório a falta de infraestrutura, principalmente para o acesso ao sambódromo. Esse é o primeiro ponto. No tocante ao Rio de Janeiro, ele é um raio-x, ou ele é uma cópia exata do sambódromo aqui de Santos, haja vista a falta de infraestrutura ao entorno também, com uma pequena diferença, né? A modalidade de trabalho, principalmente no sambódromo do Rio de Janeiro, ela está muito correlacionada ao acesso permitido por transporte que sejam habilitados àquela localidade. E para que esses transportes sejam habilitados, eles têm que pagar por uma credencial e assim sucessivamente, o que dá acesso, vamos dizer, entre aspas, seguro exclusivamente a uma parcela muito pequena, uma fatia muito pequena da população.
O demais, o restante da população, eles ficam à mercê desta falta de infraestrutura. Eu estive no desfile e desfilei também até na Grande Rio, em virtude do enredo que foi relacionado à cidade de Santos, e eu presenciei, Zé, ali nos acessos do entorno do Sambódromo, só para você ter uma ideia, algo em torno de 6 ou 7 arrastões no período que eu estava para desfilar. Então você perceba que este é a imagem que a gente transmite pela falta de responsabilidade de tratar não só o assunto pontual, como o Alexandre mencionou, mas também tudo aquilo que é necessário ao entorno. Ontem eu estava vendo a reprise do Late Show, um programa internacional transmitido pela CBS, uma das maiores redes de televisão do mundo, e o próprio apresentador transmitia a imagem que o Brasil tem lá fora. E a nossa imagem chega a ser triste, aonde vem sendo demonstrado a falta de competência do governo brasileiro para se fazer os Jogos Olímpicos, e pontuando principalmente todas essas imagens que a gente recebe aí via Facebook e assim sucessivamente, sofá na Baía de Guanabara, entre outras condições, e principalmente demonstrando o alto índice de corrupção que existe no país. E alertando para que todos os visitantes internacionais não venham ao Brasil para assistir os Jogos Olímpicos. É algo bastante triste que a gente só tem a lamentar, Zé e Alexandre. Olha, Max, eu queria até aqui fazer uma reflexão com os nossos ouvintes. Vamos aqui dividir primeiro esse aspecto do carnaval. Vou usar a figura de linguagem aqui de um teatro. A gente conhece e vê aquilo que acontece no palco. Muitos poucos são aqueles, na verdade, que conhecem a coxia, o que fica atrás nos bastidores, atrás do palco. E a situação comparada ao Rio de Janeiro, me permita, que não dá para comparar a Marquês de Sapucaí com a infraestrutura que nós temos, Padre Alves da Cruz, aqui na Zona Noroeste, por um aspecto. Vamos primeiro ao palco. Algo que foi construído, pensado, projetado no Rio de Janeiro para abrigar o maior espetáculo cultural que nós temos no planeta, isso é indubitável. E é uma estrutura que ela tem uma condição de uso diário ao longo do ano inteiro, não apenas para o carnaval. Tanto é que os camarotes são salas de aula ao longo do ano. O posto de saúde que atende ao carnaval, atende a comunidade ali daquele entorno da área mais central do Rio de Janeiro. Você tem o fatiar da Marquês de Sapucaí, que as imagens de TV muitas vezes enganam até o espectador, o telespectador, e eventualmente o nosso ouvinte pode também não ter essa noção exata, mas a Marquês de Sapucaí não é uma rua contígua, ela é cortada pelas ruas transversais. Ao longo do carnaval, sim, ela é fechada e você tem um trajeto único aí para as agremiações fazerem o seu desfile. Mas essas fatias são usadas como quadras esportivas, espaços para eventos culturais, esportivos, enfim, você tem uma vida própria. O entorno da Marquês de Sapucaí não é a coisa mais bela. Nós estamos falando ainda de uma área degradada do Rio de Janeiro. A comparação foi feita em relação ao acesso, né? Sim, aonde eu vou chegar. Aí nós vamos para Coxia. É inacreditável. O problema é muito similar. O problema é exatamente o mesmo, Max. Esse é o assunto. Por isso que eu dividi aqui com o nosso ouvinte e fiz o exercício do palco e da coxia. O palco é diferente. A coxia, os problemas são os mesmos. Ou talvez um pouco mais agravante, porque você tem um volume muito maior de problemas no Rio de Janeiro do que nós temos aqui na nossa cidade, na nossa região. O que não quer dizer que as autoridades, que a comunidade não tem que ficar atenta e buscar caminhos para que resolvam esses problemas. O que você mencionou da questão da segurança, obviamente as câmeras de televisão não mostram isso porque mostram o palco, mas na coxia você teve problemas de arrastões. Você tem um problema de convívio de diversas classes sociais do Rio de Janeiro, que é muito mais abrupto do que nós vivemos aqui na nossa cidade, na nossa região. Então é um fato que você criar um espetáculo, o entorno, a sua posição também é desfavorável, lamentavelmente. Então há de se evoluir. E veja, Max, você comentou um aspecto, há uma pequena parcela de transportes credenciados que pagam por uma credencial, enfim, no entanto, não é a grande massa que se desloca
para Marquês de Sapucaí, no caso do Rio de Janeiro, utilizando desse transporte privado, eventualmente é o transporte público que é utilizado, a estação de metrô nesse ponto não é mais próxima, a estação de trem não é a mais próxima, então você tem um problema. Agora me permita aqui, Zé e Max, e até o ouvinte também terminar fazendo uma outra reflexão. Quando você pensa no espetáculo, você tem uma condição diferenciada no Rio de Janeiro pela própria infraestrutura, né? Você pega até a questão da construção dos carros alegóricos, da chegada dos carros alegóricos, das alegorias, né? Falando português um pouco mais técnico, das alegorias, você tem uma estrutura montada no Rio de Janeiro para pensar no brilho do carnaval. E aí, se me permite aqui também, eu vou inverter a nossa discussão, não mais pelo lado trágico, mas pelo lado positivo, do que representa o carnaval e a indústria do carnaval, Zé e ouvintes da 98. O carnaval não é apenas o desfile em fevereiro. O que acontece em fevereiro é a apoteose. O carnaval, ele se desenvolve ao longo do ano, né? Com as comunidades mobilizadas para criar o maior espetáculo cultural que o mundo conhece. E apesar de todos os pesares, o Brasil ainda é uma referência nessa discussão da sua cultura popular e da apresentação em grandes espetáculos. Então a gente chama a atenção do papel importante e preponderante que as agremiações, que as escolas de samba têm nas suas comunidades e de que maneira ela articula a sua comunidade na questão da busca cultural, educacional, esportivo. A gente tem o exemplo da Mangueira, né? Que talvez a vila, vamos falar de Olimpíada, né? A primeira estrutura olímpica criada em comunidade pela Mangueira é espetacular. Então tem esse outro olhar que eu gostaria de aqui do nosso empregos também que são gerados. Os empregos são gerados o ano inteiro, Zé. Exatamente. É o ano inteiro que as coisas acontecem. Né? A máxima do carnaval é aquela: acabou quarta-feira de cinzas, a gente prossegue, não é? Já começa o teu carnaval. Na verdade, você já tem carnavais pensado para os 2, 3 próximos anos. E só me permite aqui, só para fechar esse assunto que é importante, mas você falou da questão também da Olimpíada, que a gente lamenta, né? Que a gente tenha tantos detalhezinhos que são passados ao largo do próprio evento esportivo propriamente dito e que nos fazem refletir o quão nós precisamos avançar, quando nós precisamos ser mais cuidadosos quando pensamos na infraestrutura, quando pensamos em realizar grandes eventos. Agora é um fato também, senhores, que a situação de desvios que nós lamentamos e muito também ocorreram em outras sedes olímpicas e de Copa do Mundo. Haja vista o problema que nós temos na própria FIFA, né? Então isso eu não quero dizer que é uma compensação, não é uma compensação, que lamentavelmente os recursos não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, muitas vezes são desviados para fins que não aqueles ao qual eles foram propostos. E aí fica o empresário, e a gente sabe disso, como empresário a gente pensa 2, 3 vezes antes de investir num projeto. Qual é o recurso? Para onde está indo o meu recurso? Para onde está indo de fato a destinação desse dinheiro? E isso perde toda uma sociedade, perde toda uma comunidade que deixa de ter investimentos, que deixa de ter aquele patrocinador que pode melhorar ainda mais uma condição, seja esportiva, seja cultural. E só para fechar, eu até brinco na questão do turismo propriamente dito, porque se imagem tivesse cheiro, se imagem tivesse som, muitos dos lugares mais belos do planeta nós não iríamos. Acho que o melhor exemplo que eu conheço é Veneza, né? A gente fala tanto de problemas, a Praça de São Marco é maravilhosa, mas deixa a maré baixar para você ver o que é Veneza. Só para concluir o raciocínio, Zé, eu acho que o Alexandre foi bastante feliz nessa colocação, mas é muito preocupante nós fazermos comparação principalmente da nossa realidade com outros países. Haja vista que as diferenças são gritantes e são muito distantes, Alexandre. Então, o que eu sempre pontuo e o que eu sempre vou reivindicar é que nós tenhamos a condição, principalmente, de exigir melhores condições. Hoje nós temos um volume, e eu concordo com você, de corrupção significativa no país. Nunca de vista, diga-se passagem. Mas a entrega é muito ruim. A entrega, ela é muito deficitária. Você tem lobby oficializado nos Estados Unidos, você tem corrupção na Europa, sim, mas a entrega, a preocupação com o indivíduo, com a população, ela é primordial.
você tem a obrigatoriedade de entrega responsável. Não são obras como acontece aqui no Brasil. Isso é um longo debate que nós podemos passar aqui dias conversando sobre isso, não é verdade, Zé? É isso aí. 7474, temos algumas notas para passar aqui para os nossos ouvintes. A Polícia Federal deflagra a 31ª fase da Operação Lava Jato. Não temos maiores detalhes sobre os alvos dessa operação, mas você vai ficar sabendo aqui no Bom Dia 98. Quanto às Olimpíadas, existe uma situação parecida aqui com a Baixada, né? O entorno, os acessos na Baixada Fluminense são alvo de muitos assaltos. Hoje são assaltos diários, violentos, com mortes, e o presidente Barack Obama, segundo traz aqui a informação do Rick Santos, o Barack Obama talvez não venha. A Michelle Obama já está confirmada, vai acompanhar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro nesta edição de 2016. Agora é hora de Balsas e Estradas. Balsas e Estradas. Às 7h05, travessia Santos Guarujá com 5 balsas, o tempo de espera de 15 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, uma balsa em operação, tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados. Travessia São Sebastião Ilhabela, 2 balsas em operação, tempo de espera de 25 minutos nos 2 sentidos. Vamos voltar ao tema, que é o Hospital dos Estivadores. Santos pede 15 milhões para o novo hospital para o governo federal, mas a liberação só será feita quando o hospital efetivamente começar a operar. 7h06. O governo federal não pretende repassar dinheiro para o custeio do Hospital dos Estivadores em Santos, antes que o complexo esteja aberto, comprovando atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O Ministério da Saúde diz ainda que é fundamental a Prefeitura apresentar a complementação dos documentos necessários para análise técnica e financeira das atividades. Por exemplo, a resolução da pactuação em comissão intergestores bipartite e regional, com essa resolução que não foi entregue, o cronograma de funcionamento do serviço da unidade e o plano operativo do hospital, o que ainda não aconteceu. Mas uma notícia que preocupa: o governo federal se diz inabilitado, né, ainda para liberar recursos, espera o funcionamento do hospital. Aí ficamos no impasse, né? Sem dinheiro o hospital não começa a operar e o governo federal só libera com o hospital em operação. E aí, Maxwell? A questão da saúde eu acho que é uma questão bem resolvida na região e até propriamente no país, né? Porque nós podemos deixar com que a burocracia venha a ter e principalmente ser o principal ator numa situação como essa, o que é bastante preocupante, né? Eu acho que falta, novamente falando, um pouco mais de responsabilidade e empenho de todas as esferas, e aí eu não estou falando só da esfera estadual também, e principalmente federal, porque a esfera federal é o que faz a gestão da verba estadual, para que esses 3 atores sentem numa mesa e se alinhem para que consigam colocar um equipamento como esse em funcionamento. Haja vista toda a necessidade que nós temos aqui dentro da região. É latente e evidente o comentário de qualquer cidadão aqui, qualquer indivíduo, de que o melhor hospital que nós temos na região é Imigrantes. E nós não podemos mais passar por isso. Nós temos aí uma série de enfermos tendo a necessidade imediata. Não é para daqui um mês, daqui a 15 dias ou consequentemente daqui a 60 dias. Essa necessidade é para hoje. E os governantes que nós temos aí precisam sentar numa mesa e se alinhar a fim de vencer essas burocracias, desculpa, entre aspas, ridículas, para colocar um equipamento no qual já foi feito uma série de investimentos em funcionamento, Zé. Nós precisamos ser um pouco mais sérios nas atitudes que são tomadas, principalmente na gestão pública. A gente precisa reivindicar que situações como essa venham a ter a prioridade devida, em virtude principalmente da necessidade dos cidadãos aí. Não tenha dúvida, Max, e eu acho que aí o bom exemplo é quem está na UTI. É a saúde, quem está na UTI é a burocracia, quem está na UTI somos todos nós que dependemos, né, do sistema de saúde. Você mesmo lembrou, né? O nosso principal hospital é a Via dos Imigrantes. Sem dúvida. Né? Se você não recorre a outras praças, realmente fica muito difícil. Agora, o que mais surpreende nesse processo todo é que dentro do que nós conhecemos hoje como Pacto Federativo, os recursos são carreados ao governo federal e daí distribuídos. Você ao tem, Estado. e daí, e por conseguinte ao município. Sem dúvida. Né?
E você tem na questão muito particular que o investimento físico já foi concretizado, já foi realizado e é observado a olhos nus. O que você precisa é fazer aquela máquina funcionar. Será que o governo federal tem dúvida de que o hospital vai funcionar? Alexandre, porque me parece essa questão, né? Será que tem dúvida que o hospital vai funcionar? Será que Santos não precisa então mais de hospital? Vai ver que a ideia do governo federal é essa? Não, eu não vou repassar dinheiro porque Santos não precisa mais de hospital. Mas será que a região da Baixada Santista não precisa mais de hospital? Parece que a brincadeira é essa. Não, o hospital não vai funcionar, por isso que eu não vou pôr dinheiro. Mas o que é lamentável. Político, Alexandre, o DNA político, ele tá vinculado à questão do investimento. A preocupação tá só no investimento. O investimento já foi feito a inauguração, já foram lá, cortaram a fitinha, o bolo, estouraram a champanhe, mas onde está o custeio? Não existe no DNA hoje, principalmente político, a preocupação com o custeio. Existe verba para qualquer tipo de investimento, para supostos projetos como são feitos em inúmeras localidades, mas para o custeio, para a manutenção, a gente tem um excelente equipamento aqui na região que chega a ser referência, que é a Santa Casa de Santos, e que vive clamando pelo custeio, insistentemente. Então, assim, vamos dar um passo atrás, até antes mesmo de se fazer um investimento como o estivador, né, o Hospital dos Estivadores, por que não ter saneado primeiro a questão do custeio da Santa Casa? É a mesma coisa que está no cheque especial, se a gente puder fazer um comparativo, e está preocupado em comprar um carro novo. Essa que é a grande mudança política que o país precisa passar para que a gente tenha seriedade, principalmente com dinheiro público e com os investimentos que são feitos rotineiramente em todas as cidades espalhadas aí pelo Brasil. Eu acho que, de repente você falou inauguração, né? Na verdade não foi anunciado assim, foi anunciado como uma cerimônia de assinatura do termo de liberação da verba por parte do governo estadual, né? E agora concordo, Zé, mas eu até te interrompendo, assim, eu digo que... Eu estou dizendo, eu recebi o convite, o convite foi para a assinatura do termo. Eu não estou pontuando só nessa questão do Hospital dos Estivadores, né? Mas assim, deu mídia, né? Deu visibilidade e parece que a preocupação está focada só nisso, o que não deve ser, né? Hoje, a mesma preocupação que houve-se para fazer este termo de abertura, ou o que quer que seja, tem de ter também para sentar na mesa com as duas outras esferas necessárias, Estado e Federação, para resolver o problema de custeio do hospital e efetivamente abrir o hospital para a população que clama por essa necessidade. É uma vergonha que está acontecendo no Rio de Janeiro, a colocação aqui da Rosana Montserrat, aqui do Gonzaga. Obrigado, Rosana, pelo recado. Por dentro, tempo bom, pelo meu lugar, Madureira, e o Rio todo eu lamento. Realmente essa questão do Rio está preocupando. Inclusive estou com um problema doméstico, né? Porque a minha esposa tá com muito temor de nós irmos à Olimpíada do Rio de Janeiro. Já estou com os ingressos comprados e com meu filho, então a minha ida ao Rio está em risco, né? Por enquanto está mantido. O que a gente lamenta, né, Zé? É verdade. Que você tenha que pensar 50 milhões de vezes antes de tomar uma decisão de uma viagem por conta daquilo que o destino te transmite de segurança, de sensação de segurança, que a segurança, na verdade, você só vai perceber na hora que você está vivendo o dia a dia. Mas a sensação de segurança, que nós lamentamos que a cidade maravilhosa tem esse problema nevrálgico de uma sensação de segurança péssima e de uma sensação de segurança que leva a todos a refletir ir ou não ir ao Rio de Janeiro. E como agravante, a concentração maior de pessoas faz com que o meliante fique mais atento. O meliante fica atento, o Estado um pouco mais negligente. 7:13, vou falar agora da Black Jaw Choperia. Black Jaw, uma excelente opção para sua noitada, pro seu happy hour, sempre com novidades, inclusive o cardápio está todo renovado na Black Jaw, um ambiente agradabilíssimo, o estacionamento garantido e gratuito no Mendes Convention Center, música ao vivo de qualidade de quarta a domingo. A Black Jaw abre de terça a domingo a partir das 18 horas e vai até as 2 da manhã. Tem diversos tipos de cervejas, drinks, sanduíches, porções, sobremesas, opções veganas e lights, aquela caneca de chopp a 40 graus negativo e uma excelente estrutura à sua disposição, sem contar no atendimento que você realmente vai adorar. Ir a Black Jaw, deixa o estresse de lado, vá a Black Jaw Choperia, é a nossa recomendação. Francisco Glicério 206 no Gonzaga, em Santos,
E o telefone para reservas, que eles trabalham com eventos, para você fazer o aniversário, um evento tudo mais, ligue 3228-7570. Black Jaw Choperia, conosco diariamente aqui no Bom Dia 98. Às 7h14, a 31ª fase da Operação Lava Jato tem como alvo o ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, o alvo principal dessa operação, que ocorre neste momento no Distrito Federal, Rio Grande do Sul e São Paulo, com 23 mandados de busca, 4 de prisão preventiva e 1 de prisão temporária. A 31ª fase se chama Operação Abismo. É um abismo aí para muitas pessoas, né? Como diria o Cartola, abismo que cavaste com teus pés, né? O mundo é um moinho, né? Mas não cabe para esse grau de corrupção, mas vale a lembrança aqui da obra do grande Cartola. Vamos ao Giro Nacional. Giro Nacional. 7h15, só quero ressaltar que segunda-feira é dia de agenda portuária. Hoje teremos a presença do Reginaldo Camargo, que é diretor executivo do órgão, o órgão gestor de mão de obra aqui do Porto de Santos. Estará conosco daqui a pouquinho, ao vivo, falando sobre o órgão no Agenda Portuária. E agora o Giro Nacional traz a informação de que o Senado define votações para a próxima semana e na pauta que inclui a legalização dos jogos de azar, Alexandre. Olha, esse é um assunto que está tramitando no Senado e interessa a todos, né? O Brasil talvez seja um dos países mais hipócritas que nós conhecemos nessa questão dos jogos. Se joga o dia inteiro, se joga oficialmente, se vai para fora do país para jogar. E nós brasileiros alimentamos uma boa parte dos destinos de jogos no mundo inteiro, seja Las Vegas, seja Montevidéu, seja Punta del Este, para falar aqui um pouquinho mais próximo. Mas o fato é o seguinte, o jogo em si não é o grande atrativo, né? Mas a estrutura que você tem na possibilidade, através dos cassinos, né, de você atrair visitantes para a cultura, para grandes espetáculos, para uma boa infraestrutura de hospedagem, gastronômica, cultural. O jogo é apenas uma isca, né? E joga, obviamente, quem quer. E existem sim, alguns também podem questionar, e a gente vem acompanhando esse processo tramitando tanto na Câmara quanto principalmente no Senado, através dos nossos representantes da bancada paulista. E nós do Convention Bureau temos aí, através da Confederação Brasileira de Convention Bureaus, essa atuação em rede, monitorando essa ação, conversando inclusive com o deputado federal Herculano Passos, que é o defensor dessa causa junto à Câmara Federal, para que os jogos possam ser sim aprovados, que nós tenhamos sim a resolução de onde teremos os cassinos e para que possamos desenvolver destinos. Há uma possibilidade que o estado de São Paulo possua 3 localidades com cassinos, uma delas no litoral paulista e que nós esperamos que seja na nossa região. Existe uma movimentação muito grande da cidade vizinha do Guarujá para recebê-lo e eu entendo que para a região como um todo não há problema de onde fique o cassino fisicamente, mas que nós tenhamos isso como um fator, volto a dizer, não é pelo jogo em si, mas por aquilo que traz o cassino em termos de visibilidade de um destino, em termos de movimentação de pessoas e o desenvolvimento da cadeia da hospitalidade e do entretenimento. Então isso é exatamente o mais importante. E acompanhamos sim, com bons olhos, e quiçá o Brasil possa sim voltar, né? Porque já fazem 70 anos, né? Que nós já tivemos os jogos e Santos, né? Especialmente a sua história, a primeira perna que foi amputada foi a perda dos jogos. Nós tínhamos excelentes cassinos, o Parque Balneário, o Atlântico, o Montserrat, né? Que faziam a movimentação e para aqueles que não lembram, né? Eu também não sou desta época, Zé e Max, mas eu vejo em fotos antigas que você tinha no antigo Parque Balneário a expressão em alemão escrito Curse, que nada mais era do que cassino. Então os navios já entravam na barra, aproveitando que o assunto hoje é portuário, inclusive, né? Os navios já entravam na barra do Porto de Santos e os seus tripulantes já enxergavam ao longe a inscrição de Curse, ou seja, o cassino. Ali é uma possibilidade que você tem do entretenimento, de uma diversão e até, por que não dizer, de fazer uma pequena aposta, né? E aí vem o jogo com a situação mais puritana, né? O lado compulsivo, conversando com o deputado Herculano Passos, isso já foi muito debatido. Existem programas de recuperação para jogadores contumaz. Isso tanto acontece em Las Vegas como acontece nos cassinos portugueses, europeus de uma maneira geral. Existe uma situação muito forte de monitoramento,
e aí aproveitando que o Max entende muito bem nessa questão de monitoramento, de câmeras de vigilância, inclusive com identificação facial, para que aquele jogador contumaz, compulsivo, possa ser acompanhado, né, diariamente ao procurar e ao ingressar numa unidade de jogos. Ou seja, isso é uma preocupação social também, que para nós aqui é uma novidade, reconhecer isso. Nós temos uma organização, Jogadores Anônimos. Também a exemplo do que acontece com Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, temos os Jogadores Anônimos também. É uma entidade que faz um trabalho bacana. Não, porque toda a preocupação que nós temos que ter é, o jogo vai destruir a sociedade? Não, a sociedade tem que conviver com mais isso, porque se joga, e não se joga pouco. A arrecadação feita pela Caixa Econômica Federal dos jogos, né, conhecidos como regulares e jogos de azar, você tem aí uma arrecadação espetacular todo santo dia, porque tem loteria todo santo dia, né? Você tinha a questão dos bingos, que penso eu que inclusive está dentro dessa pauta, não é só, é só o cassino, não, é a retomada dos bingos, é a possibilidade inclusive da regularização do jogo de bicho, né? Que é algo que é feito e aí a cada esquina, todo mundo sabe, né? E eu acho que esse é um processo que pode ajudar de uma maneira geral a ordenar tudo isso e fazer com que o jogo possa também render seus benefícios a toda a sociedade. Alexandre, então, pelas suas palavras, o que a gente depreende, o jogo já é legalizado, só que há um monopólio. Só a entidade federal, o governo federal que pode explorar pela Caixa Econômica. Então, não se sustenta nenhum tipo de comentário, no meu entendimento, contra a volta do jogo, pela compulsividade. Tem outros meios também de você se viciar que são realmente liberados, né? O jogo não. Mas não tenha dúvida, nós estamos falando de outras modalidades, porque o jogo ele já existe. Estamos falando de outras modalidades. Agora a questão, Zé, e tem que haver sim o controle por parte do governo federal, como acontece em outros países. Você pega o exemplo do Uruguai aqui, o nosso vizinho, por mais que você tenha os cassinos particulares, você tem um controle sim do poder público. Para não haver fraude. Exatamente, porque você tem uma questão de arrecadação, né? Você tem um controle, não dá para comparar muito com os Estados Unidos, que a estrutura de gestão norte-americana, ela é diferente das latinas, vamos colocar assim, de nós aqui, dos nossos países vizinhos, né? Lá a iniciativa privada, é claro que existe o governo central lá que impõe rígidas, mas você tem a própria associação dos cassinos, a própria comunidade de Las Vegas. Só para citar o exemplo de Las Vegas, eu tenho certeza que o Max conhece esse exemplo melhor do que eu, né? Não que eu seja um jogador contumaz, mas um frequentador assíduo de Las Vegas. Mas a questão é, você tem uma organização, uma estruturação que garante a lisura, que garante os investimentos que são feitos na precaução, que isso não descambe para o lado negativo, né, do processo do que traz o jogo. E mais do que isso, que os investimentos e os reinvestimentos, gerando emprego, gerando renda, gerando condições de entretenimento e desenvolvimento da cadeia da hospitalidade, possam ser preservados. Então é este olhar que nós temos que observar para o jogo aqui no Brasil. Tenha dúvida, Zé, e mais uma vez o governo precisa ter uma forma de legislar que não seja paternalista, né? E que consequentemente não venha só a trazer o indivíduo para o seu lado com algumas desculpas que não venham a atender principalmente a demanda do todo, né? A gente percebe que principalmente aí é uma questão de gestão pública e principalmente de percepção de finalidade, que principalmente os Estados Unidos é um país capitalista e tem foco no capitalismo, né? O nosso país é um país que ele tenta ser republicano, mas com uma percepção monárquica, ou seja, ele quer ser o pai de todos e controlar absolutamente todos, o que reflete também nessa questão do jogo, necessariamente, Alexandre. E aí eu fico me perguntando, até nessa linha de espaço-tempo, o pôquer é considerado um jogo de azar e que me parece que ficou regulamentado por si só, porque hoje considerado modalidade esportiva hoje. É uma modalidade muito praticada, não só no Brasil, mas como no mundo todo, né? Se nós falássemos aí algo em torno de 5 a 6 anos atrás que nós faríamos uma mesa de pôquer, isso iria considerado ilegal, né? Não pode, não se deve, e hoje se tornou algo comum, e o que não prejudicou a população do modo geral. Então eu entendo que o cassino, como você mesmo mencionou, ele vai trazer muito mais benefício para a região do modo geral do que necessariamente um prejuízo para uma pequena parcela que tenha esse comprometimento de vício e assim sucessivamente.
Eu conversei com o presidente dos senhores do Sindicato de Hotéis, Bares Similares, o Salvador Lopes. Ele torce muito, o Alexandre sabe disso, para que o jogo seja legalizado. Ele entende como uma redenção econômica da nossa região, e eu ouvi os argumentos, vou até trazer o Salvador aqui oportunamente. Eu concordo com os argumentos, é bem nessa linha mesmo, mais benefícios do que malefícios. Tem a questão talvez religiosa, aí existe uma força contrária, mas só vamos pensar friamente, dos países cristãos, das 20 maiores economias cristãs, somente o Brasil não tem jogo regularizado. Então, até pelo olhar religioso, isso foi debatido inclusive pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Das 20 maiores economias, 2 das quais são islâmicas, aí onde o jogo, até por questões de dogmas religiosos, são proibidos, mas as outras 18 nações, das 20 maiores, somente o Brasil é um dos raríssimos países de origem que tem a predominância da religião cristã, independente do credo que você professe, que não tem um jogo. Essa votação será, entre outras votações importantes, até dia 13 de julho, quando se inicia o recesso do Congresso Nacional, e a expectativa é que passe e seja aprovado no Senado essa propositura da legalização dos jogos. Empresários da mira da Lava Jato, Janot cita propinas de dono da Friboi e da Gol ao operador. O operador é o Funaro, né? É o Funaro, Lúcio Bolonha Funaro, que ele atuava junto a liberações de fundo de garantia para essas duas empresas. As propinas aí tem um valor relevante de cerca de 31 milhões de reais, né? O grupo proprietário de JBS repassou cerca de 31 milhões para a empresa do corretor de valores Lúcio Bolonha Funaro. A Gol também passou uma quantia também considerável, e os valores assustam mais uma vez, 31 milhões. Zé, é pra ficar chocado com a notícia? É novidade? É o mais do mesmo? Eu fico chocado ainda. Eu fico me perguntando. A gente debateu isso na semana passada, e principalmente como outros personagens, né? Mas só muda os personagens, e parece que o Congresso Nacional virou uma grande delegacia, né? Onde todos estão envolvidos, e ali necessariamente precisa se tomar medidas para que venham a estancar esses tipos de problema que a gente vem vivenciando. Haja vista principalmente a criatividade que tem da Polícia Federal em posicionar o nome de todas essas operações, né? Haja nome, né? A gente vê nome para tudo quanto é lado, e nomes diferentes, vai faltar nome para tudo isso. E eu fico me perguntando mais uma vez, falei isso na semana passada, volto a falar de novo, qual será o próximo passo político que nós teremos? A gente vem debatendo muito isso insistentemente. A população, do modo geral, ela foi pra rua, ela reivindicou algumas condições, mas hoje nós não conseguimos enxergar um cenário novo político. Quais serão as novas ações que serão tomadas? E muito me preocupa, até porque o próprio judiciário me parece que não tem uma bandeira verde e amarela, ele tem uma bandeira vermelha e branca. Haja vista as últimas medidas e ações que foram tomadas pelo Toffoli, principalmente relacionado ao Paulo Bernardo. Então, não sei, e me preocupa muito qual será o principal desdobramento. E fica aqui a aposta, tá, Zé? Eu acho que depois de tudo isso que vem acontecendo, daqui a 10 anos teremos o Sérgio Moro nos livros de histórias e assim sucessivamente, e também novas ações como essa, porque nada foi feito, nada mudou. Esse grupo que está lá, ele não está legislando para que o modelo de operação seja mudado. Não, nós vamos continuar tendo dentro daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, não mais a Lava Jato, mas a Lava alguma coisa, a operação do mensalão, mensalinho e assim sucessivamente. Nós ainda não estamos mudando, e a grande diferença, Alexandre Zerri, vai ocorrer principalmente nas próximas eleições. A grande resposta tá aí. Se nós tivermos, ok, as mesmas pessoas dentro do novo cenário político, é porque a população quer que continue dessa forma como nós estamos. Eu acho que o Max, você falou, é mais do menos. Eu tô mais preocupado com a minha calculadora. Eu já não consigo mais somar quantos milhões estão se falando em cada operação. E não tem dinheiro para custeio.
O que mais revoltado, ou seja, né? o país não tem dinheiro para custeio. O país tem o dinheiro, o problema é que esse dinheiro está saindo pelo ralo, né? E o que a gente está indo para o submundo. Esse é uma coisa que nós lamentamos, e você me lembrou, Max, a situação vem aí as próximas e novas eleições. Como a sociedade vai encarar esses novos fatos? E há de se mudar. E somos nós, né? Não é só falar aqui atrás do microfone, tem que mudar, você tem que mudar, quem está falando também ao microfone tem que mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, para que possamos transformar um país. Agora, você só se transforma com conhecimento, você só se transforma com educação, e aí mais uma vez, nós falamos tanto aqui da saúde agora há pouco, vai voltarmos a falar inúmeras vezes sobre educação, porque somente esse é o caminho que vai nos dar a transformação. Neste momento, precisamos de gente com fiel da balança, sim, com mais responsabilidade para com a sociedade brasileira. E não em advogar em questões de ordem política partidária. Que muitas vezes nós acompanhamos o que acontece e aí as bandeiras estão por baixo das togas. E nós não podemos ter isso. Nós acreditamos, e eu particularmente acredito num judiciário isento, acredito na parcimônia de qualquer juiz de direito, de qualquer magistrado, para tomar a decisão que seja benéfica à sociedade, para que seja benéfica ao povo brasileiro e não a tendências, né? Então eu acredito sim que a sociedade, mais uma vez se mobilizando, e eu ouvi algum tempo atrás, mas a opinião pública está pressionando o Supremo Tribunal. Não é a opinião pública, é a sociedade brasileira, embora enfraquecida, cansada e cada vez mais estarrecida, porque os fatos se repetem, né? A notícia basicamente é a mesma, Zé. Você como preparador da pauta, como jornalista, vai fazer, eu tô lendo isso aqui de novo. Infelizmente, parece um disco quebrado, né? O LP ali arranhou e a gente tá ouvindo a mesma trilha todo santo dia. E volto a dizer, eu estou preocupado com a minha calculadora. Esse programa é ligado ao comércio, fico muito feliz. Peço a um comerciante que me arruma uma calculadora com mais dígitos, porque eu não consigo mais contabilizar o tamanho do dinheiro que sai pelo ralo, que escoa para o esgoto, ao invés de dar o custeio, ao invés de beneficiar a saúde, a educação, a segurança, que são os assuntos em pauta. E todo dia é a mesma coisa. Alexandre, é tão mais do mesmo que a gente não consegue perceber de uma forma geral, no país inteiro, um novo ator político. A oposição é muito fraca. O sistema ficou tão fechado que não consegue ou não permitem nascer um novo ator político para que faça oposição. Isso é muito evidente. 7h32, estamos no Giro Nacional aqui do Bom Dia 98, e o Beto Mansur não descarta a candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. Isso não me surpreende, porém eu perguntei isso há um mês atrás para o deputado federal Beto Mansur neste microfone, e ele foi categórico, disse que não tinha interesse em ser presidente da Câmara. Ou estou certo ou estou errado? Né, deputado? Mas eu queria vamos conversar novamente com o deputado para saber por que agora ele admite ser candidato à presidência da Câmara, que me surpreende, porque eu perguntei para ele, que eu via que ele tinha condições, estava angariando apoio e força política para tanto, e o deputado agora parece que mudou de ideia, Maxwell. Que é um direito dele. Em um mês muita coisa pode acontecer, e para que essa candidatura ela seja uma candidatura sólida, muita articulação precisa ser feita. É evidente que conhecimento e capacidade para isso o deputado Beto tem e pode fazer, pelo menos esse é o meu entendimento, né? Mas precisamos dar tempo ao tempo, principalmente até porque o novo mandato, ou o suposto mandato do presidente Temer é um mandato bastante recente, e que vai haver também uma série de desdobramentos. A gente hoje não consegue ter a plena certeza dos próximos passos políticos em virtude das notícias que a gente acompanha aí diariamente. Então fica bastante difícil se planejar e se programar. E todos aqueles que vêm necessariamente sentando nessas cadeiras
com responsabilidade, vem sofrendo uma evidência muito grande e precisa estar protegido de alguma forma para que consiga desenvolver um trabalho bastante sério nesse sentido. Eu acho, volto a dizer, principalmente pelo trabalho que eu vi o Beto desenvolvendo como secretário na mesa, na relação do impeachment da última presidente, eu acho que ele tem competência e capacidade para desenvolver principalmente um trabalho político e, Beto, com novas situações, com mudanças, que é o que a sociedade vem clamando hoje. Teremos e temos de ter leis que venham a proteger a sociedade desse, vamos dizer assim, clã que se instalou dentro do Congresso Nacional. Olha, Zé, você fez uma ponderação, né? Tempos atrás perguntei, era não, hoje parece ser o sim. O fato é que as coisas mudaram, né? E a gente vem acompanhando os trabalhos em Brasília e a gente observa que determinadas posturas adotadas, inclusive pelo primeiro secretário da mesa, vamos falar aqui do nosso deputado Beto Mansur, talvez lhe confie essa situação de repensar. Por quê? Na questão da condução durante o processo de impeachment e nas ações que estão sendo feitas decorrentes disso, com a mudança do presidente da casa, né, assume o vice-presidente, o secretário acaba tendo uma situação até de dar um tom, né, operacional e com parcimônia ao trabalho do Legislativo Federal. A gente tem observado aí com destaque a atuação do deputado Beto Mansur. Agora, é fato, Max e os ouvintes, a situação da Câmara, independente da situação do Executivo, o início do próximo ano marca um novo ciclo no Legislativo em função da necessidade de eleição do novo presidente. Então, é indubitável, independente da situação do Executivo, que até ao final esperamos nós, né, o mais curto tempo possível possamos ter resolvido essa situação do Executivo. O fato é que no início de 17 marca então esse novo ciclo legislativo com necessidade de se eleger sim a nova presidência, a nova mesa diretora da Câmara dos Deputados em Brasília. Então faz com que essas articulações também entre seus pares, né, entre os nobres deputados possa acontecer e você tem assim uma mesa diretora e um presidente da Câmara dos Deputados fortalecido. É fato que a conjuntura da gestão política governamental do país suscita uma atenção maior. Por quê? Numa eventual consagração da situação atual, ou seja, concretizado o processo de impeachment do Executivo, assume o vice-presidente. O próximo na linha sucessória é o presidente da Câmara Federal. Então o ouvinte também tem que ficar atento a isso e talvez por isso uma ação firme, e você mesmo lembrou agora, Max, com novas ideias, com uma nova cultura, que eu acho que isso, eu não tenho dúvida que os nossos representantes aqui da nossa região podem sim dar esse tom da prosa, com muita credibilidade, com muito equilíbrio, porque é o que o país hoje precisa. Gente equilibrada para assumir a dianteira das questões públicas. 7h37, é o Bom Dia 98. O ouvinte Frank coloca o seguinte: bom dia, não é só o Rio que tá um caos, o Brasil inteiro tá uma vergonha, tanto saúde, educação, futebol, política, tudo. E o pior é que não consigo enxergar uma luz no fim do túnel. Parabéns, boa semana a todos. A esperança é só o que nos resta. Obrigado ao Frank, obrigado pela mensagem. O Caio Chamarelli, gostaria de saber a opinião de vocês diante do atual cenário nacional. Quais são as expectativas ou projeção do ponto de vista de vocês sobre o restabelecimento da economia do país e, consequentemente, geração de empregos? A situação é preocupante. Caio, eu vou te pedir paciência, você continua conosco, nós vamos na sequência, estamos na hora, sobre a hora aí do quadro Agenda Portuária. Daqui a pouquinho eu vou refazer a sua pergunta aos nossos comentaristas. Obrigado pela participação. O recado agora é da APO Planos Odontológicos Empresariais, referência em benefícios para seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados na região, cobertura em todo o território nacional. O APO tem uma central de atendimento exclusiva que funciona 24 horas por dia, setor de auditoria, controle de qualidade permanente. Pra você ter uma ideia, a APO é certificada pelo ISO 9001 em todos os seus departamentos. Tem muitas empresas que já acreditam na APO, Grupo Mendes, Unimed, Santa Casa, Rodrimar, entre outras, Santa Cecília, entre outras. Você pode ser também um dos daqueles que tem
como benefício para os seus funcionários o plano odontológico da APO. Ligue 21044000 ou acesse apoodonto.com.br. 21044000. APO, a saúde da sua empresa começa aqui. Antes do intervalo comercial, só quero dizer que aquela notícia sobre os 31 milhões das empresas Friboi e Gol fazem parte da delação premiada do ex-presidente da Caixa, Fábio Cleto. O ouvinte aqui, o Frank, ele falou que tá tudo contaminado. Então, Fábio Cleto foi aquele que no exercício da presidência da Caixa que liberou recursos para patrocinar clubes de futebol. Aí tem mais uma rede também em menor escala, mas tá tudo envolvido mesmo, lamentavelmente, no nosso país. 7h39, voltamos já com a agenda portuária. O convidado de hoje é o diretor executivo do Ogmo, órgão gestor de mão de obra do Porto de Santos, que é Reginaldo Camargo. Voltamos já. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. De volta aqui no Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia. Zé Torquato com você até às 8h15 da manhã. Obrigado pela audiência, pelo prestígio do nosso programa jornalístico, que segue aí sua trajetória e creio que com muito sucesso. Pelo menos o retorno é muito positivo nas pessoas que a gente encontra, né? Conversa sobre o programa, mas você pode opinar também. Críticas também são válidas pelo 99782-9970, telefone fixo é o 3284-1100. Tem também nossa fanpage facebook.com/Bom Dia 98. Hoje na bancada os comentaristas Maxwell Rodrigues e Alexandre Nunes e o secretário, aliás, o ex-tesoureiro do PT, o Paulo Ferreira, já teve a prisão decretada pela polícia, pela justiça, não é? Está aí realmente no escopo da 30ª fase da operação Lava Jato, deflagrada no dia de hoje, né? Pegou o pessoal aí de surpresa, né? Pessoal que costuma passar aí o fim de semana no sítio dos amigos, né? Que vai, aqueles amigos bem legais que emprestam o sítio 150 vezes por ano, né? Podem acordar na segunda-feira com uma surpresa. Bom dia, Cinderela, né? É isso aí, 7h43, vamos debater os assuntos do Porto. Agenda portuária. E conforme nós anunciamos, o convidado de hoje é diretor executivo do Ogmo, órgão gestor de mão de obra do Porto de Santos, o Reginaldo Camargo. Camargo, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia a todos, bom dia, senhor. Maxwell. Bom dia, senhores, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Ok. Maxwell, você que tem mais contato com o Camargo, né? Você pode fazer uma apresentação dele, que tem uma vasta experiência na área portuária. Zé, obrigado até por essa honra. Conheço o Camargo há bastante tempo. Eu acho que algo em torno de 18 a 20 anos. O Camargo veio da iniciativa privada e assumiu mais recentemente aí a diretoria executiva do órgão gestor de mão de obra, que é um órgão, no meu entender, que pode ter um papel bastante diferenciado, principalmente no Porto de Santos, haja vista as demandas futuras que o Porto de Santos precisa ter, principalmente relacionadas aos sindicatos e principalmente à mão de obra que o Porto de Santos carece nesse sentido. Bom dia, Camargo, obrigado tê-lo aqui. É um prazer debater sempre essas questões portuárias com você, não só na qualidade de fornecedor, muitas vezes na qualidade também de parceiro e amigo também, Camargo. Obrigado, Maxwell, sempre muito gentil. Ô Camargo, então vamos abrir o leque. É uma agenda portuária, uma agenda eminentemente para debater essa principal fonte econômica aqui da região, principal porto da América Latina. Nós fizemos questão de abrir esse debate, mas extravasando um pouco a comunidade portuária, vamos fazer exercício para o nosso ouvinte também entender melhor a questão. Eu queria que você explicasse para a gente o que é o Ogmo e quais são as principais atribuições do órgão. Ele, tecnicamente, ele é instituído por lei, né? Ele começou pela Lei 8.630 em 93, depois mantido pela 12.815. Ele é uma instituição sem fins lucrativos. A lei obriga que os operadores portuários de cada porto instituam e mantenham seus órgãos de mão de obra. Esse órgão, essa instituição, ela tem por função principal cuidar do trabalhador portuário avulso, seja saúde, seja treinamento, seja a escala, seja fornecimento de EPI, seja uniformes. Ele é o responsável, seria como
A grosso modo, não querendo comparar com a iniciativa privada, como se fosse um RH, ok? Um RH de uma empresa. Então ele seria o grande responsável pelo trabalhador avulso no Porto de Santos ou em todos os portos do país. E a questão trabalhista é sempre muito sensível nos portos, né? Você tem uma modificação tecnológica que avança a cada dia, mas sobre algo pontual que chegou ao conhecimento da comunidade, da população pela imprensa, a categoria de estivadores realizou uma paralisação de 24 horas no Porto de Santos recentemente. A reivindicação é a paridade na contratação de trabalhadores vinculados e avulsos, ou seja, os trabalhadores ligados aos terminais, por força da CLT, têm acesso ao trabalho, bem como os vinculados, né? Que os vinculados não, os avulsos, que tem essa exato. categoria, tem o sindicato, e agora a convocação tem sido na base de 50% dos vinculados e dos avulsos, né? E a categoria parece que discorda disso. Como algo se posiciona em relação a esse tema, que é a principal reivindicação é justamente a paridade? Vamos lá. A paridade em si é um acordo coletivo, foi função de um acordo coletivo. A própria lei, ela permite que que o operador portuário execute as atividades portuárias com mão de obra avulsa e ou vinculada. Então, ele pode sim contratar, desde que seja dentro do quadro de trabalhadores do ógimo. O trabalho portuário, de forma geral, ele tem a exclusividade, é o que determina a lei hoje. Então, o trabalhador de estiva, somente o trabalhador de estiva pode ser contratado em regime de CLT para fazer esse trabalho. Então, o que acontece até há pouco tempo atrás? Existia um acordo coletivo entre as empresas da Câmara do Container que dizia que 50% da mão de obra dos trabalhos executados pelas empresas seria feito por mão de obra vinculada, estivadores contratados em regime de CLT, e os outros 50% passariam a ser por mão de obra avulsa, com todas as suas características escaladas pelo OGMO, mantendo a mesma quantidade de Isso fruto já do acordo coletivo, né? Isso, fruto de um acordo coletivo. Sim, porque qual era a proporção anterior? Antes nós tínhamos 100% do trabalho avulso. Sim, depois nós passamos a ter 50% nos últimos anos. Isso foi um precedente até na época da Embraport, se não me falha a memória, que reivindicou a contratação por estar fora do porto organizado. Exatamente. Esse já era uma luta anterior dos terminais, uma reivindicação anterior dos operadores portuários que queriam o vínculo, né? Porque interpretam que pode ser mais barato. O trabalhador avulso, ele é extremamente competitivo se ele for bem treinado, se ele for bem qualificado, se ele for comprometido com o trabalho. Isso existe essa competição dele. Então, ele é vantajoso? Sim, é. Se ele não tiver essa forma de pensar, ele nunca vai ser competitivo. Ele tem que entender também, o trabalhador avulso, que ele tem que estar comprometido com o trabalho. Ele tem, naquele momento, ele está prestando serviço para um operador e ele tem que chegar no horário certo, executar as suas atividades, e é parte do trabalho do OGMA, a conscientização do trabalhador. Camargo, eu entendi que a paridade, como disse, a reivindicação do sindicato, 50% avulso e vinculados, mas parece que agora existe uma divergência. Uma divergência agora, né? Que seriam 2/3 de vinculados e 1/3 de avulsos. Exato. Aí que está exato. Existe. Aí que está a questão, que é a manifestação dos existia uma evolução natural desse processo, que seria até 75%, aí posteriormente isso passaria a 100%. Seria um período de transição para as empresas e para o trabalhador portuário, para ele se adaptar e para que também a própria sociedade, de forma geral, não sentisse esse impacto de uma forma assim muito grande e de imediato. Então houve um período de transição. Essa era a ideia. Por que 66,6% e 34% agora? Foi um acórdão que saiu
foi no judiciário, está sendo discutido em alguns aspectos, mas aspectos pequenos, técnicos, está válido pelo que a gente entende, pelo que nosso jurídico nos orienta. Então, como a implantação foi dada agora a partir de 1º de julho, é onde houve esse movimento de 24 horas. De paralisação? Essas 24 horas de paralisação. Mas isso não quer dizer que não houve mais embates. Está tendo alguns protestos nas empresas ainda. O que muito, às vezes, eu me pergunto, Camargo, até é fruto da nossa vivência nesse segmento portuário, está muito relacionado à questão da qualidade efetiva da mão de obra, né? Ou seja, se todo esse debate hoje ele está ocorrendo, isso é em virtude dos fatos que ocorreram no passado, o que consequentemente não geraram, principalmente para o cliente, se assim eu posso dizer, porque o Ogmo está prestando um serviço ali para o terminal privado, não prestou um serviço, pelo menos com a expectativa do cliente final. Eu não estou dizendo que o serviço é de baixa qualidade ou de má qualidade, mas que existia uma expectativa e que talvez de alguma forma essa expectativa ela não foi suprida. Não está na hora, principalmente de todos os sindicatos mudarem um pouco a percepção em relação ao mercado portuário e investirem, aí quando eu digo investir não está só relacionado a dinheiro, mas investimento de tempo, capacidade e assim sucessivamente, nesse novo viés que a gente percebe mundial, focado em produtividade operacional, ou seja, automação, novos processos. A gente percebe que hoje a grande maioria dos terminais, e você sabe disso porque teve sentado na outra cadeira também, fez investimentos em não só equipamentos, mas também sistemas que possuem uma grande envergadura de controle, gestão e foco em automação também, e que carecem, Camargo, de profissionais que venham a desenvolver esse trabalho. A gente está falando aí de cranes, ship loaders, stackers, entre outros equipamentos que são automatizados também hoje e que necessitam de profissionais que venham a desenvolver essa função e que podem ser e devem, até principalmente pelo espaço que existe, ser melhor remunerados até principalmente das funções que exercem hoje. Faz sentido esse tipo de comparação, Camargo? Faz sentido, desde que aí entra o desde que, né? Você tem que mudar muitas das filosofias e muitas das percepções sindicais que existem hoje. Nós temos que pensar em multifuncionalidade, por exemplo. Existem categorias hoje que estão com excesso de pessoas indo na mesma linha da automação, ok? Do trabalho manual, que não tem necessidade de tanta gente. E tem outras que precisam ainda de outros tipos de mão de obra mais qualificada e que precisam ser qualificados. Mas você tem, por questões de não ter uma política regrada de multifuncionalidade, que é um trabalhador de uma categoria poder fazer a outra, exercer a outra, por ser de sindicatos diferentes, porque você tem recolhimentos de DAS ou outros tipos de atividades ou treinamentos diferenciados, você tem que ter essas políticas regradas. O que cabe ao Ogmo fazer nesse tipo de coisa? Cabe ao Ogmo executar o que as partes pactuam. O Ogmo, na verdade, ele é um grande gestor. Ele só pode fazer aquilo que o operador portuário ou aquilo que o sindicato dos operadores portuários faz em comum acordo com os sindicatos. Eu não posso simplesmente implantar, vou usar uma expressão de goela abaixo, o que o Ogmo gostaria de fazer. Eu não posso dizer que o Maxwell vai operar máquina e depois ele vai operar um coletor de dados. Eu não posso fazer isso. Isso não tem base legal. Eu tenho que seguir a lei. É diferente de uma empresa privada onde eu treino. Você está cerceando a evolução do profissional, né? De alguma maneira, porque é diferente. Se você inicia numa categoria, para que você possa evoluir, você tem que seguir uma série de regras, né? Em alguns aspectos, o Ogmo ele é muito engessado, porque como ele é instituído por lei, ele tem obrigações legais a ser seguidas. Então, ele está lá definido o que ele pode ou o que não pode fazer.
Diferente da tua empresa ou da empresa de qualquer um de nós. Lá você pode pegar uma pessoa que começou na portaria e treinar e ser o diretor da empresa depois de alguns anos, desde que você dê a qualificação adequada. Esse seria o grande movimento, o grande movimento que a gente deveria fazer. O trabalhador que deveria ser o inicial, o braçal, ele chegar à operação de máquina ou outro tipo de operação onde ele está plenamente qualificado. Alexandre. Então, Camargo, eu queria ir dentro dessa linha, da qual também o Max já posicionou, você tem uma transformação nas atividades portuárias e retroportuárias. Né? Isso já aconteceu ao redor do mundo inteiro e seguramente não vai ser diferente aqui no Brasil nos próximos anos. E a preocupação que reside, e sempre será essa, é mão de obra, postos de trabalho, qualificação. Diante desses novos cenários, que eu volto a dizer, não vai ser diferente no Brasil, isso é uma questão de tempo e esse tempo cada vez mais está sendo abreviado. Como é que você enxerga à frente de uma entidade tão importante e gestora da mão de obra das atividades portuárias? Qual é o futuro para esse profissional do porto? Qual é o futuro, né, da gestão de mão de obra dentro das atividades portuárias no Porto de Santos? As atividades portuárias, elas, além de serem muito dinâmicas, elas são muito diversificadas. Então você vai ter o trabalhador extremamente qualificado, aquele que necessita conhecer equipamentos de ponta, com conhecimentos de língua inglesa, conhecimentos de computação, como vai necessitar ainda do trabalhador que vai fazer a apeação de carga com prego e martelo e cunha. Porque é o tipo do trabalho que nós executamos. A atividade portuária, ela tem uma gama de cargas, uma gama de navios diferentes e que passam pelo Porto de Santos. Não é só o container, não é só o granel. Nós temos o ro-ro, nós temos navios com carga geral, cargas especiais, tem navios onde você trabalha com cargas volumes excessivos, onde você tem que ter, por exemplo, conhecimentos de engenharia para saber onde é o ponto de içamento daquela carga, para ter o ponto de equilíbrio, porque é uma carga totalmente excêntrica e ela tem que ser apeada adequadamente. Às vezes você tem que fazer uma cama de madeira para apoiar essa carga e ela tem que ser muito bem feita, e quem sabe fazer isso é o pessoal que está lá trabalhando. Porque ele tem um know-how de 30, 40 anos, às vezes até mais. Nós temos trabalhadores aí do Porto de Santos que têm 50, 60, 70 anos de vida. E que estão no Porto há 50 anos trabalhando. Isso se eu não falar dos que têm 80. Tendo pessoas do sindicato que têm 80 anos trabalhando. Sem nenhum demérito. E eu acho que nós temos que trabalhar mesmo. Eu acho que é válido trabalhar. Camargo, muito obrigado pela sua presença. Para encerrar o Agenda Portuária de hoje, vamos falar um pouquinho do cenário portuário, deixando um pouquinho as atividades do órgão, né? Até pela situação política do país, mudança de governo, pelo menos provisória no momento, há uma indefinição no comando da Secretaria Especial dos Portos, né? Para o setor, qual o impacto que você entende que pode refletir nesse momento econômico difícil que o país atravessa? Com dificuldade, né? Nós temos aí a CEP, ele foi um grande marco para a atividade portuária como um todo. Ela tirou o que era mais um no Ministério do Transporte para um foco dentro do mercado, o trabalho portuário e também a atividade portuária como um todo. Então, hoje, do jeito que nós estamos sem pai nem mãe. Nós estamos aguardando decisões, nós precisamos de força política. A atividade portuária, ela é a porta de entrada e saída da grande parte do nosso produto interno, que vai sair, e nossa exportações e importações do nosso mercado internacional. Então, aqui se faz divisas, é aqui que vai entrar dinheiro e vai sair dinheiro, não é em outro lugar, são nos portos. E se nós não tivermos foco na atividade portuária, com profissionalismo, com uma atividade forte, rentável, não vai ter resultados práticos, nós vamos continuar patinando.
Mas, Camargo, para que isso aconteça, eu acho que tem de se haver uma união bastante sólida, principalmente de todos esses condomínios, porque eu chamo de condomínios, né? Você tem uma série de terminais privados dentro de um órgão público, e isso nada mais é do que um condomínio aqui no Porto de Santos, entre outros portos aí espalhados pelo Brasil. Enquanto não se houver uma união principalmente sólida, para que haja uma representatividade a fim de legislar e cuidar dos interesses, dificilmente eu quero crer que os portos brasileiros eles venham a ter a atenção devida. Por que eu digo isso? A gente percebeu agora notoriamente, algo em torno de 3 meses atrás, que houve, principalmente da classe artística, um movimento muito grande em função da exclusão do Ministério da Cultura, né? E aí, consequentemente, isso implodiu no país todo e foi revertido. E aí eu fico me perguntando, Camargo, até porque nós somos da área, a gente se conhece, não é um mercado grande, tá? Apesar de ser um mercado monstruoso, eu sempre costumo dizer isso, ele não é um mercado grande, todos se conhecem, você tem que ter especialidade para isso e assim sucessivamente, mas é um mercado que se retraiu, que não tem representatividade. Não é verdade. Mas, até porque, aí eu vou só pontuar e finalizar a minha percepção, nós não temos hoje uma representação, um nome, ninguém foi nomeado ainda por um cargo tão importante que nós necessitamos dentro desse segmento, que é o segmento portuário. A questão dos artistas, eles chamam a atenção porque tem mídia. Esse é um fato, eles usam a mídia que tem o nome de peso de cada um deles e que eles usam isso e bem. O fato é que nós não usamos, mas todas as federações, a FENOP, a BTL, a ABTP, a Arbitrar, todas essas federações e associações estão fazendo todo o trabalho político necessário. Eles estão em Brasília constantemente, eles estão trabalhando juntos, o que é difícil. Para o quê? Para tentar fortalecer esse nome e tentar fortalecer também a atividade portuária. O problema é o seguinte, Marcos, não adianta só essas instituições. O que precisa também é o envolvimento das cidades, o que importa também é o envolvimento dos trabalhadores, o que importa também é o movimento de cada comunidade. Porque senão, o que é feito o governo? O governo é feito de cada um de nós. É nossos votos que contam. É isso que vai valer. É isso que vai fazer a diferença. Só isso. Senão não adianta. Não adianta o Max obrigar o Camargo ou o William. Não é isso que vai fazer diferença. É o conjunto. A BTL, junto com a FENOP, junto com a Arbitrar, são associações. São sopas de letrinha que estão lá brigando, buscando a mesma coisa. Fortalecer a atividade portuária, ter um marco regulatório adequado. Fortalecer o que nós temos de melhor, a atividade portuária. Isso é o que nós precisamos fazer. Camargo, eu tava até me despedindo de você, mas eu vou te pedir para ficar mais um pouquinho, que os ouvintes mandaram perguntas. Uma delas não é pergunta não. A Sandra Alonso da Aparecida diz assim: bom dia, bom saber sobre o órgão, um órgão tão importante para a nossa cidade, cujo porto é extremamente fundamental para o país. É sempre bom estarmos inteirados sobre as atividades que ele exerce, afinal fazemos parte desse universo. É graças a programas como o Bom Dia 98 que a esperança não nos abandona. Obrigado. A Sandra Alonso aí destacando por ter um entendimento e conhecendo melhor sobre o OGMO. Eu vou te pedir brevidade por causa do tempo nas 2 perguntas que eu vou te fazer, mas não posso deixar de fazer que os nossos ouvintes dedicaram um tempo para entrar em contato conosco. Bom dia, é o Alan do bairro do Gonzaga. A minha pergunta é que com o avanço da tecnocracia e a terceirização do objeto direto à mão de obra, há uma tendência de extinção do OGMO e todas as cooperativas que existem nesta área? O OGMO não é uma cooperativa, não. Então, o mercado portuário, ele é reservado, ele tem uma reserva legal. Então, a atividade só pode ser feita pelos sindicatos. Então, não existe essa possibilidade. E o Frank diz assim, ele pergunta sobre os cursos de capacitação que o OGMO oferece para a sociedade e não só para os trabalhadores. Existem cursos abertos? Não, na verdade não. O OGMO, como é uma entidade sem fins lucrativos... Por tudo que você explicou. Exato. Ele não tem fins lucrativos, ele não tem receita. Ele tem uma verba só de custeio. E ele recebe as verbas de treinamento através do PREPOM, que é uma verba que vem através da Marinha, que é direcionada exclusivamente ao trabalhador portuário. Ao trabalhador portuário. Ok, e até recentemente teve um concurso pro
os filiados, os associados ao órgão, né? Os trabalhadores, teve um concurso público recentemente? Não, concurso não. Teve a passagem do cadastro para o registro da estiva. Foram 165 trabalhadores que passaram no ano passado. Ok. Reginaldo Camargo, presidente do órgão gestor, diretor executivo do órgão, o órgão gestor de mão de obra, que já foi presidente também, não foi? Já foi presidente. Já foi presidente, atualmente diretor executivo. Diferente as instituições. Ok, Camargo, muito obrigado pelos esclarecimentos. O espaço está aberto permanentemente. Muito obrigado. Ok, o Agenda Portuária vai ficando por aqui, 8:05. Vou fazer uma parada rápida, daqui a pouquinho tem mais Bom Dia 98. Depois do intervalo, você vai ouvir Bom Dia 98. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. 8:08, de volta com o nosso programa Bom Dia 98, realização da CDL Santos Praia, Câmara, dirigentes lojistas Santos Praia. Vamos ao ar de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7 às 8:15 da manhã. Churrascaria Tertúlia, rodízio de carnes nobres com extrema qualidade para você. E eu digo que a Churrascaria Tertúlia é referência nacional e internacional. Esse final de semana, o William Narene, que é vocalista do W, esteve lá na Churrascaria Tertúlia. Já o presidente do Comitê Olímpico Internacional também, quando na homenagem do Rei Pelé aqui em Santos, também esteve por lá, e nós também estamos sempre na Churrascaria Tertúlia. É sempre muito agradável. Sempre que eu falo na Churrascaria Tertúlia, o pessoal aqui no estúdio abre um sorriso, né? Porque fica lembrando daquela sensação gastronômica única que a Tertúlia oferece para todos nós diariamente, com muita competência e com muita qualidade, acima de tudo. Churrascaria Tertúlia é minha dica de sempre. Hoje o almoço e jantar R$54,90, é assim de segunda a sexta-feira. Os finais de semana R$79,90, bem como feriados e datas especiais. Churrascaria Tertúlia, uma saudação especial ao nosso amigo Fernando, a Érica lá da comunicação da Tertúlia, que nos ouve diariamente. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Bartolomeu de Guzmão 187 na Ponta da Praia, telefone 3261-1641, Churrascaria Tertúlia. 8:09, hora de esporte. Giro Esportivo. É o Giro Esportivo. Bom dia, Ricardo. Opa, legal. Bom dia, você, Zé. Bom dia, ouvinte ligado na 98. Bora falar de futebol, Campeonato Brasileiro e Eurocopa. Vamos começar com a Eurocopa. Definida as fases semifinal da competição. Ontem, a surpresa Islândia foi atropelada, hein? Os donos da casa, a França, fizeram 5-1 para a Islândia, estão na semifinal, vão enfrentar a Alemanha, que nos pênaltis venceu a Itália, uma outra semifinal, com dois países, digamos assim, não tão tradicionais, mas com dois grandes jogadores. Bale levou o País de Gales à semifinal diante de Portugal. Os jogos serão quarta e quinta-feira. Quarta, Portugal e Gales, e na quinta-feira tem um jogaço, hein? França e Alemanha, viu, Zé? Ricardinho, e o Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro, final de semana com muita bola rolando, os paulistas em campo. Hoje tem o Palmeiras, hein? Novo horário, segunda-feira, futebol, bola rolando, para fechar a rodada, 8 da noite, o líder Palmeiras em campo contra o Sport Clube do Recife em Pernambuco. Ontem tivemos o São Paulo com o time reserva, com expulsão, treinador nervoso. Em Campinas, o São Paulo perdeu para a Ponte Preta pelo placar de 1-0. No Itaquerão, atropelamento, hein? O Flamengo veio cheio de esperança, podendo vencer o Corinthians, que nada, foi atropelado, perdeu por 4-0. E na Vila Belmiro, o Santos Futebol Clube, no segundo tempo muito bom, depois da entrada de Copete, o Peixe fez 3-0 para cima da Chapecoense. O interessante é que dos 4 primeiros colocados, 3 são de São Paulo, a saber, Palmeiras, Corinthians, depois veio o Grêmio e o Santos Futebol Clube. Tudo voltando ao normal, viu, Zé? Futebol de São Paulo mandando no futebol brasileiro. Mas tem um detalhe, o São Paulo tá voltado pro jogo da Libertadores, né? O titular foi o time reserva, teve expulsão, polêmica e tudo mais no jogo do São Paulo, certo, Ricardo? Certo, foi isso mesmo. Agora o São Paulo com problemas para quarta-feira, né, Zé? O Paulo Henrique Ganso deve ficar de fora, o São Paulo deve não ter aí o lateral esquerdo Mena, que voltou a trabalhar, mas é dúvida pro jogo. O Kelvin também não sabe se joga. São Paulo, quarta-feira, para mais de 60 mil pessoas no Morumbi, faz jogo de ida da semifinal da Libertadores da América, mas com muitos problemas, e achei o São Paulo ontem muito nervosinho, viu, Zé? Ricardinho, muito obrigado pelas informações. Amanhã tem mais com o nosso correspondente, nosso repórter Ricardo Martins de Esporte aqui no Bom Dia 98.
Fechado, Zé, eu volto amanhã para Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza no centro de Santos. O endereço, Praça da República 36. Você pede, o Armazém 26 entrega para você. Ligue pra gente, 3221-3396, 3221-3396, Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza, e tem lá também para você o café e o açúcar. Armazém 26, eu volto amanhã, um abraço, Zé. Obrigado, Ricardo, e até amanhã aqui no Bom Dia 98. Só quero para complementar, né, falar dos resultados da segunda divisão do Campeonato Paulista. Boa vitória da Portuguesa Santista contra o São Bernardo, 2-1 no sábado, resultado que ajudou o Jabaquara, que se ajudou também. Jabaquara venceu a Mauense por 1-0 e agora está na zona de classificação para a segunda fase, está em 4º lugar o Jabaquara. Para encerrar o programa, a nota que registra o assalto ao Museu de Arte Sacra de Santos, no litoral de São Paulo, foi alvo dos criminosos ontem de manhã. 3 bandidos entraram no local e roubaram diversos artefatos religiosos. Passaram-se por visitantes e anunciaram o assalto logo depois de acessar o museu. Funcionários que trabalham foram rendidos e amarrados. Todos eles permaneceram trancados em uma sala enquanto suspeitos recolhiam peças. A Polícia Civil já divulgou o retrato falado dos suspeitos, mas o episódio de segurança, ou diria, a pauta vai virar insegurança pública, né? Vai deixar de ser segurança e vai ser insegurança, equipamento turístico, fruto do assalto, Alexandre. O que a gente lamenta muito, né? Muitas vezes o descaso que nós temos com o nosso patrimônio cultural, histórico. O Museu de Arte Sacra de Santos reúne um acervo espetacular de obras sacras, inclusive para o ouvinte que não sempre ouviu falar o Santo do Pauoco, lá você encontra, né, o porquê do Santo do Pauoco e peças, né? Ou pelo menos encontrava, né? Numa dessas os miliantes já levaram uma boa parte desse acervo, inclusive. É verdade. E mostra também, infelizmente, a precariedade com qual esses equipamentos acabam sendo geridos. Você tem uma baixa procura, lamentavelmente, por parte desse acervo cultural e histórico, que muitas vezes a população acaba não acessando. As tarifas baixas para o ingresso favorecem, né, infelizmente, que a ação como meliante possa acontecer, e você não consegue ter os recursos para investir em infraestrutura, principalmente de segurança, de uma vigilância, de câmeras de observação, e aí é pauta pro Max, inclusive, né, especialista nessa área, o quão isso seria importante para que pudéssemos preservar esse acervo histórico, esse patrimônio cultural espetacular. E independente da situação lamentável do assalto ocorrido ontem, eu acho que a gente pode usar os microfones da 98, tem um ouvinte qualificado, para que possam conhecer o nosso patrimônio cultural, que façam uma visita, que vá visitar, vá conhecer um pouco mais da nossa história. A história desse país passa pela nossa região. Será que esses bandidos têm noção do valor dessas obras? E aí que eu fico me perguntando, porque aí tem tudo a ver com crime. Se é um crime de quadrilhas especializadas, me parece que não. Me parece a princípio um roubo aleatório. 8h15, terminando por aqui com essa notícia ruim, mas com os desejos de uma ótima semana para você. Agradecendo ao Maxwell Rodrigues, ao Alexandre Nunes, ao Rick Santos, a Cláudia, a toda a nossa equipe, a Giovana Rodrigues aqui, prestigiando em loco o nosso programa Bom Dia 98. Se assustou, né? Filha do nosso comentarista Maxwell Rodrigues, muito obrigado pela visita e mais uma vez a você, obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã às 15 para as 7 da manhã aqui no Bom Dia 98. Um abraço e até lá. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Você ouviu Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.